Bom, dentro da pneumática, a primeira coisa que a gente vai estudar na parte prática são os tubos pneumáticos, ok? Então, cada tubo ele tem uma especificação. No caso, esse tubo azul, que é a cor do ar comprimido, ele é um tubo de poliuretano. Então, nós temos várias medidas, tá? Essas medidas, elas são conhecidas como PU4, PU6, 6 milímetros, PU8, PU10 e PU12. Então é dessa forma que vocês vão estar comprando esse tubo, tá? Pneumático, através do código PU. Cada tubo ele aguenta, nesse caso, esse azul, ele é feito por uma especificação de 10 bar de pressão, tá? Então ele é muito usado para poder alimentar o circuito pneumático. Então, conforme o tamanho dele, é a necessidade que eu tenho de volume de ar, porque a pressão é a mesma, mas o volume é outro, tá? Nós trabalhamos com volume diferente aqui, então por isso que eu tenho o de 4, o de 6, o de 8, o de 10 e o de 12, tá, pessoal? Agora, dentro da pneumática, outro equipamento mais usado aqui, nós temos a válvula reguladora de pressão, tá? Essa válvula reguladora de pressão, ela tem a finalidade de ajustar o ar para quanto que você precisa para os seus componentes pneumáticos. Então eu uso aqui um manômetro, né? Esse manômetro ele tem uma faixa de pressão, no caso aqui ele vai de 0 a 11 bar, ou ele vai de 0 a 160 PSI. Ok? Então depende muito do tipo de manômetro. É importante que esse manômetro, quando eu não tenha ar, ele esteja zerado, tá? Se ele tiver aqui com a escala, então ele está com problema de 0. Ele vai estar com uma indicação falsa, uma indicação errada. E aqui eu tenho algumas conexões, tanto na entrada como na saída. E essa válvula, ela tem a entrada de pressão e ela tem a saída de pressão. É importante saber disso, tá? E em cima dela, ela tem o mais e menos, que você consegue dar pressão e tirar pressão. E aqui são os anéis de trava, ok? Então a finalidade da válvula reguladora de pressão é você ajustar conforme a pressão que você precisa na linha, ok? Essa é a finalidade da válvula reguladora de pressão. Aí nós temos, dentro da pneumática, o filtro, tá? Acoplado com um lubrifio. Qual é a finalidade do lubrifio? Mesmo que o sistema pneumático ele não pode ter óleo, o lubrifio ele é usado com poucas gotas de óleo, né? Óleo bem fino, óleo 100, ele é usado para poder lubrificar os equipamentos pneumáticos, como as válvulas, os cilindros pneumáticos, tá? Ou pistões pneumáticos. Aqui embaixo eu tenho um sistema manual, então ele tem um filtro aqui, tá? Esse filtro ele vai encher as impurezas aqui dentro dele, e aí quando eu ver que estiver cheio, estiver passando na linha, eu tenho que puxar e fazer o dreno dessas impurezas, dessa água, no caso, que vai juntar aí através da minha fabricação do meu ar comprimido. Que o ar comprimido, quando ele é feito, a gente consegue aí juntar água, né? Devido à compressão do ar. Tá? Então é o mesmo esquema, parte de cima eu tenho a regulagem, o manômetro para regular a pressão que eu quero, para a parte pneumática, aqui embaixo o dreno, ok? Aqui dentro o filtro, esse filtro aqui também tem validade, chega uma hora que ele não vai mais conseguir filtrar, aí é necessário trocar ele, fazer uma limpeza, até mesmo com ar comprimido, mas o certo é trocar. E aí a gente tem esse pino para poder tirar, drenar, tá, as impurezas. Já nesse caso aqui o lubrifio, ele tem uma mangueirinha aqui dentro, que você ajuste aqui a quantidade, tá, aqui em cima aqui, ó, de gotejamento, e você manda para sua linha, para poder aumentar a vida útil dos anéis internos, O-rings, chamados de O-rings, anel O-ring, né, que na verdade é anel. Ele tem a finalidade de lubrificar todos os equipamentos pneumáticos. Aí dentro da pneumática, nós temos os cilindros pneumáticos. Nesse caso aqui é um cilindro de duplação. Por que duplação? Eu tenho uma entrada e aqui eu tenho uma entrada que também é uma saída. Quando eu aciono o ar sai por aqui e a haste é avançada. Quando eu injeto ar aqui,
sai por aqui e a haste é recuada. Então esse cilindro aqui é de dupla ação. Dentro da pneumática nós temos de simples ação, que é o retorno por mola. Ele não tem esse daqui, ele avança quando eu tiro o ar dele, ele retorna devido ter uma mola aqui, ok? Aí dentro da pneumática eu tenho também a válvula 5 duas vias, tá? Essa válvula, ela é composta por duas bobinas de alimentação, ela tem dois êmbolos aqui, um aqui e outro aqui. Quando eu injeto o ar, tá? E faço aqui a energização da bobina, ele sai o ar por um lado, quando energizo o outro, sai o ar por outro lado. Então eu faço a comutação, tá? Da pressão. Então essa válvula é muito usada aí na pneumática como uma válvula de 5 duas vias. Depois a gente vai estar mostrando para vocês na prática alguns macetes de ajuste do manual da válvula que fica aqui em cima, tá? Como fazer a manutenção da válvula e até mesmo a troca de bobina, para que vocês não queimem a bobina, tá? Para que vocês não queimem a bobina. Aí o que que acontece? Aí eu tenho também já uma válvula que é a 3 duas vias, ok? É quase a mesma coisa das 5 duas vias, mas aqui ela funciona só com uma bobina. Então você alimenta o ar aqui, quando energiza, o que que ela faz? Ela faz a comutação. Ela fica a um lado, sempre com ar, quando energiza ela troca. Então você faz essa função, e aqui é o controle do manual dela. Tudo isso, pessoal, na próxima aula a gente vai estar disponibilizando agora a prática. E depois a simbologia para vocês entenderem melhor, tá?